E o inverno começou ontem. Existem cuidados que nós todos precisamos ter, principalmente com relação a doenças respiratórias. Por isso nós convidamos para participar do programa de hoje um pneumologista, o Dr. Marcos Santos, que está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Dr. Marcos? Tudo bem. Estávamos conversando não sobre esse assunto, mas sobre um outro assunto antes do programa, que é sobre acidentes de trânsito, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Acabamos nem falando sobre doenças respiratórias, né, Dr. Marcos? Mas quando chega o inverno, é preciso ter um pouquinho mais de cuidado, né? Perfeitamente. Quando chega o inverno, começam a vir as frentes frias, as mudanças bruscas de temperatura, e as pessoas têm uma tendência em ficar mais agrupadas, e aí então começam a se exacerbar, começam a aparecer com mais frequência as doenças respiratórias. Quais são as mais comuns? Os mais comuns são os resfriados, né, que nós temos vários resfriados por ano, as gripes, né, o indivíduo normal tem entre 4 a 8 episódios gripais por ano, e as infecções respiratórias, as rinites, as sinusites, as faringites, e bronquites, pneumonias, todas essas doenças do aparelho respiratório. No cotidiano, em casa, o que a gente deve fazer para evitar essas doenças? Olha, ter hábitos de vida saudáveis, né? Então, casa limpa, bem ventilada, ao contrário do que muita gente pensa, né? Tem muita gente que fecha as casas durante o período, num dia mais frio, por exemplo, achando que com isso vai se prevenir contra doenças respiratórias, quando não é nada disso, é o contrário, né? Perfeitamente. Você tem que estar sempre agasalhado, naturalmente, mas a casa, ela bem ventilada e bem ensolarada, ela facilita, inclusive, até a esterilização. O próprio sol e a ventilação costuma diminuir a quantidade de bactérias, de ácaro, de mofo, essas coisas todas no ambiente. Isso acaba contribuindo, então, no inverno para o agravamento, para o surgimento dessas doenças em casa, né? Perfeitamente. A casa muito fechada, muito abafada, principalmente aglomerado de pessoas, onde tem pessoas que muitas vezes estão gripadas. Então, aí pior ainda, né? Aí facilita a disseminação, porque o contágio com esses vírus, todos é por via aérea. O portador é o doente que está tossindo, está falando, está espirrando, e o cidadão que está do lado que está aspirando aquela quantidade de vírus que o outro está eliminando. A mudança de temperatura favorece o surgimento de gripes, por exemplo? Tem gente que fala, olha, estava quente, ficou frio, estou gripado, não sei o quê, ou só resfriado? Muitas vezes os resfriados. A mudanças bruscas de temperatura, ela faz esses dois fatores. Primeiro que o indivíduo se aglomera em ambientes fechados, e aí facilita o contágio, porque o contágio é de um indivíduo para o outro. Não é só a temperatura. E também a temperatura, muitas vezes, ela irrita, principalmente se houver uma queda muito brusca na temperatura, ela irrita as mucosas das visélias superiores, e isso favorece também a penetração de vírus. A questão da alimentação é importante nessa hora? Você tem que tomar que tipo de cuidado com relação à alimentação? Muito importante os hábitos higiênicos de vida. Você ter horário correto para dormir, você ter suas 8 horas por noite, dormir cedo, acordar cedo, alimentar-se nas horas certas e ter o cuidado de se alimentar com produtos naturais, comer muita verdura, comer muita fruta fresca. Nós estamos num país pródigo em frutas frescas, nós somos abençoados nessa parte de verduras e frutas, temos isso o ano todo, deve usar à vontade, tomar muita água, comer muita verdura e principalmente se alimentar nas horas certas. E fazer algum exercício aeróbico todo dia, que também aumenta a imunidade. Uma caminhadazinha básica ajuda nessa hora, né? Perfeitamente, perfeitamente. Bom, caminhar ajuda. Outra coisa, tomar banho quente e sair no frio ajuda a pessoa pode pegar uma gripe, talvez um resfriado. Confunde-se muito gripe com resfriado, né? Porque justamente isso, você toma um banho muito quente, tem gente que tem mania de ficar tomando banho prolongado e quente, aquilo dilata os poros, dilatam as mucosas, irritam as mucosas. O indivíduo sai então, e se tiver contato com o vírus, com aquela mucosa já irritada, certamente que ele penetra com mais facilidade, não é?
Além disso tudo que o senhor falou, acho que evitar a automedicação também é uma boa recomendação, né? Porque tem gente que vai lá, consegue uma brecha na farmácia, compra um medicamento achando que está resolvendo e às vezes pode estar piorando a sua situação. É, perfeitamente. Principalmente evitar o uso de antibióticos de forma precipitada. Mas uma coisa que é muito importante, por exemplo, já se fez essa prevenção aqui esse ano, que são as vacinas preventivas, né? Os indivíduos que têm indicação, indivíduos que têm doenças respiratórias, devem tomar vacina, as crianças até 2 anos de idade. E todos os adultos, todos os indivíduos já na terceira idade, a partir dos 60 anos, têm que se vacinar para a gripe todo ano. Perfeitamente. Doutor Marcos, muito obrigado pelas dicas. Veio dar uma aula aqui para a gente, doutor Marcos Santos. Muito obrigado. Um bom trabalho para o senhor. Tá, boa tarde, Giovanni. Perfeitamente. Bom, daqui a pouco eu vou conversar com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Assunto a questão das estradas, né? As rodovias, durante o período de feriado, o pessoal vai para lá, vem para cá, às vezes não toma cuidado com as condições de segurança do carro. Quando vai para a rua, vai para a estrada também, dirige de qualquer jeito, vai ultrapassando em qualquer lugar, acaba morrendo e depois não dá para voltar mais, né? A gente só morre uma vez, né? Eu vou voltar já com esse assunto.